Nesse episódio do Fundcast, recebemos Dirney Cury e Marcelo Baldino, da G2 Base, e o professor Urbano Alonso. Unindo a expertise da G2 Base, braço do grupo Gerdau focado em geotecnia, e toda a bagagem do professor Urbano, temos uma conversa de alto nível sobre fundações, hélice contínua, concreto, além de reflexões sobre o Cobranseg e o BC Experimental Testing Site, realizados em 2024 em Balneário Camboriú. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fundcast. Olá, pessoal, tudo bom? Então, estamos com o pessoal da G2 Base, né? Dirney, Marcelo Baldino, professor Urbano Alonso. Obrigado pela presença aí da G2 Base aqui no nosso podcast, né? Perguntar para vocês, né, da G2 Base, posso começar por ti, Dirney, pelo Marcelo, né? Como vocês estão, o professor Alonso também, como vocês estão vendo aí o Cobranseg 2024? Assim, Luiz, primeiro agradecer o convite de estar aqui no podcast de vocês, falando um pouco da empresa, falando um pouco da gente aí também, e primeiro dar os parabéns até para a comissão organizadora do Cobranseg, porque realmente, assim, pelo menos para mim, muito bem organizado, gostei muito do espaço, um lugar grande, os corredores largos, todos os stands bonitos, lotado aqui de gente, eu não sei quantas pessoas estão inscritas aqui, mas me falaram da ordem de 2.000 pessoas. Se eu não me engano, isso deve ser provavelmente um recorde de gente. Então, assim, parabéns assim, pelo Cobranseg, principalmente pela feira, assim, muito bem organizada, muito bem disposta dos estandes. Legal. A feira faz parte do Cobranseg, é importante porque é ali que vem o pessoal das empresas de apoio, né? Consideram que teve uma coisa que diferenciou os outros Cobranseg. Eu já comentei isso com o Ricardo, comentei com o Vitor. A abertura que vocês fizeram saiu do que era o padrão. Primeiro, não teve aquela mesa enorme cheia de flores, mas tudo bem. Segundo, que não se botou no nacional gravado. E vocês botaram aquele grupo de jovens, né, que vieram. Isso realmente, para mim, foi... isso marcou. Além de tudo que o Dirney falou, essa maneira que vocês tiveram de diferenciar a abertura do congresso, para mim foi fantástico. E particularmente também, Salles, muito bacana a gente ver como o tema de geotecnia e fundações ganha espaço. Estava falando com o professor Silas ontem, que há poucos anos atrás os eventos tinham 200, 300 pessoas. Então, ver um evento com 2.000 pessoas inscritas é muito estimulante. Ver jovens que estão chegando, ver professores de diversas correntes de pensamento discutindo os projetos, e num lugar que desafia a engenharia, né? Então, acho que tudo isso aí é a fórmula perfeita para um evento marcante. Vocês conheciam o Balneário Camboriú? Sim. Eu vou te dizer, eu conheci o Balneário de Camboriú em 1968. Porque eu era engenheiro da Frank, e a Frank tinha escritório aqui em Curitiba e tinha escritório em Porto Alegre. E a gente, era caminho. E o engenheiro que era de Curitiba, que era o Celso Prates, a família dele era de Itajaí. Então, de fim de semana, a gente vinha para Itajaí e ele vinha aqui da praia. Naquele tempo só tinha casa, tinha só um hotel, inclusive, eu me lembro, era um hotel de acho que 3 ou 4 pavimentos apenas. E hoje eu volto aqui, se eu tivesse parado no tempo, eu ia dizer que eu não estava em Camboriú. Muito bom. Conta um pouco então da história da G2 Base, como que ela surgiu, né, o que motivou a criação da G2 Base. Né? Pois é, a G2 Base pode até passar para o Marcelo ou para o Baldino para ele comentar. Eu posso fazer um primeiro comentário, Dirney, depois você pode complementar, mas a G2 Base ela nasce como uma consequência, né, de uma presença que a Gerdau teve no setor de aços, né, de fundação, como um fornecedor de produto, né? E muito provocado, muito ajudado pelas provocações do professor Urbano, e tantas dúvidas que nós tínhamos sobre a solução, nós vimos que não existiria lugar para o aço se nós não tivéssemos bons projetos, um bom material e principalmente uma boa execução. Então foi desse dilema que nós formamos a G2 Base para promover a boa engenharia e a boa execução para dar para o cliente final uma solução campeã.
uma solução limpa, rápida e segura. Ela faz meio uma ponte da indústria Gerdau de produção de aço e laminados com o setor da construção, da engenharia em si. É uma boa pergunta. Apoio técnico, né? Exato. Salles, na verdade, a G2 Base é uma spin-off do grupo Gerdau, ou seja, ela está dentro da Gerdau Next, que é um ambiente de novas empresas da Gerdau e que estão adjacentes ao aço. Ali a gente tem empresas de energia, de Construtex, de Logtex, de logística e de tecnologia, e que abriga, entre outras, a G2 Base. Então, é uma empresa 100% Gerdau dentro desse organismo de inovação que é a Gerdau Next. Então, é nesse contexto que ela nasce. A G2 Base ela não tem ativos e equipamentos, a gente tem pessoas e parceiros extremamente competentes nesse segmento. Então, a gente congrega várias partes da cadeia para oferecer para o cliente um ponto único de contato. Então, desde consultorias, parceiros de gravação e principalmente uma execução muito competente que combina com o perfil. Perfeito. Perfeito. Acho que o que a gente costuma falar também é que é o braço geotécnico da Gerdau. Então, hoje, qualquer produto Gerdau que for aplicado na geotecnia, ele passa pela G2 Base. Então, ela sai daquela parte só de produto, abre uma empresa especializada voltada para o produto dela, aplicado na geotecnia, mas que também oferece o serviço através desse modelo integrado que a gente chama, que é pegando os players de cada segmento e entregando para o cliente a fundação pronta. Então, não só o produto em si, mas sim essa gestão integrada e entregando para o cliente a execução também, junto com os parceiros. Eu vou só fazer um complemento, Salles, que como nós somos uma empresa sem ativos importantes, toda a nossa geração de capital ela é voltada para conhecimento e tecnologia. Então, hoje, né, a gente tem desenvolvido tanto equipamentos para movimentação e manipulação de perfis, para dar mais segurança e produtividade para a execução, também como módulos de telemetria de estacas metálicas. Então, a gente tem um módulo que acompanha toda a execução da estaca metálica para conferir um as-built já digital e estamos também finalizando o desenvolvimento de um módulo de nega e repique digital, ou seja, dispensando a necessidade de um colaborador estar embaixo do martelo e medindo o repique de forma analógica. E com isso, nós vamos gerar dados, estamos gerando dados para aprender com o tempo e devolver para o meio toda essa informação para gerar mais conhecimento e promover a boa engenharia. Acho que a gente até estávamos conversando nisso aqui antes de iniciar a gravação, sobre o desenvolvimento também da estaca metálica, com uma seção decrescente com a profundidade, né? O São Urbano comentou assim, a importância da G2 Base no desenvolvimento desse. Isso é o seguinte, as estacas metálicas no passado, elas não tinham aplicação significativa em fundações. Ou elas eram utilizadas quando se queria eliminar uma viga alavanca, então, porque você precisava para, ou então era para fazer escoramento, tipo perfil para chão, mas para fundação raramente se usava. Por quê? Porque o custo da estaca era muito mais caro. Quando me aposentei em 2000, eu falei, eu vou tentar tornar a estaca Aristo Contínua uma estaca competitiva em fundação. Então, tivemos uma conversa, na época ainda não era G2 Base, era só a Gerdau. E eu expus para ele a ideia que eu tinha de tentar tornar a estaca metálica uma estaca competitiva comercialmente no mercado. E então fizemos uma reunião e fizemos o seguinte, expus qual era o conceito, por que é possível nas estacas da Gerdau fazer essa seção decrescente? Porque ela tem grupos de estacas, isso chama-se família de estacas, que são estacas que têm as mesmas dimensões externas, com pequenas variações de espessura. Coisa que no perfil tipo americano, que era o que fazia a Companhia Siderúrgica Nacional, esse conceito de família não existia. Então, o que eu fiz para poder, digamos assim, tivemos uma reunião
E eu peguei uma obra em Santos, que em Santos só se fazia estacas escavadas de grande profundidade, de 50, 60 metros, e fiz o conceito da estaca decrescente. Por quê? Porque eu aplico uma carga P no topo, mas à medida que eu vou migrando para a ponta, eu vou transferindo carga para o solo, então estruturalmente eu vou diminuindo a carga estrutural na estaca à medida que eu vou migrando para a ponta. Então o que eu fiz? Começo com o perfil mais pesado da família aqui em cima, depois boto o menos pesado, sempre da mesma família. Sim. Com isso, a redução de peso em relação a uma distensão constante é significativo. Claro. Então, eu fiz um anteprojeto, que existia um projeto de estaca escavada, e eu fiz um projeto com esse conceito para que o pessoal da Gerdau, naquela época, fizesse um estudo comparativo de custos. E eles perceberam que dava para eles competir comercialmente. Então, em 83, eles me contrataram para eu desenvolver esse estudo. E eu, então, fiz algumas exigências para a Gerdau. Primeira exigência, nunca se gravariam as estacas com os martelos convencionais de queda livre, que eu chamava de paus velhos. Tinha que gravar com martelos hidráulicos. Primeira condição, para eu poder botar meu nome na cartão. E segunda condicionante, nenhuma prova de carga, nenhuma obra podia ser feita sem que não tivesse prova de carga. Era fácil fazer prova de carga na estaca metálica, porque eu pego o elevador que tem 4, 5, 6 estacas, eu aproveito algumas estacas para tracionar, com isso nós fizemos as primeiras obras, começamos a fazer os primeiros, desenvolver os primeiros métodos. Eu me lembro de uma vez que estava numa obra assim, e chegou o engenheiro da obra da construtora, e chegou e falou: puxa, doutor Urbano, é a primeira vez que eu entro na obra e saio da obra sem precisar trocar o sapato, porque a betonita fazia muita sujeira. Com isso nós fizemos todas as obras da Gerdau, antes das bases ainda, fizemos tudo prova de carga nas estacas, todas elas. E foi o grande, nós dávamos uma solução competitiva comercialmente e com garantia de capacidade de carga, que era a prova de carga. Isso realmente criou um diferencial na fundação. E com isso, nós, todas as provas de carga, desenvolvemos aquele método de capacidade que eu divulguei, inclusive. Está no catálogo também. Como dizer assim, com isso a gente começou a incomodar o pessoal da estaca do lado, porque eles estavam reinados, só faziam eles só as empresas de estaca. E com isso o pessoal começou a querer derrubar a solução metálica, através de que fazia muito barulho, não sei o quê. Houve uma discussão bastante complicada. A gente contraargumentou que a estaca escavada era pior, porque bota um caminhão na rua, atrapalha o trânsito, de noite não consegue acabar a concretagem, demora. Ou seja, houve uma discussão complicada, mas ao final a solução hoje é uma solução consagrada nas fundações. O catálogo foi impresso, o primeiro catálogo foi impresso em 2005, mas essa ideia que eu dei para a Gerdau foi em 2003. Por isso que em 2005 eu já tinha prova de carga para poder colocar num catálogo preliminar, o primeiro catálogo que eu fiz. Essa questão da família, de trabalhar com uma estaca de espessura menor, a família é a mesma, né? Então, interessante que mantém, na verdade a gente fala que é seção decrescente, mas o perímetro externo é o mesmo. É o mesmo. O que permite a emenda. A diferença de espessura é coisa de milímetros. Mas você diminuiu o peso. Até o engenheiro da doutora, que era o doutor Alfredo, falou assim: se tem uma diferençazinha, quando eu botar a tala, vai ficar um vazio. Eu falei: doutor, se eu só solto a tala aqui em cima, dá umas pancadas com o martelo, que ele encosta o som daí embaixo. A experiência que vocês estão tendo, ou tiveram, ou ao longo do tempo estão tendo, com essa evolução dos martelos de cravação. Isso é fundamental. Depois a coisa evoluiu, Salles, foi o seguinte: então começaram a cravar sempre com martelos hidráulicos. Aí, na sequência, para poder ganhar produtividade, diminuir o tempo de cravação, passou-se a usar martelos vibratórios, até bastante martelos vibratórios, mas a gente ainda, na dúvida, tirava a nega. Dobra o martelo hidráulico. Depois, a gente, com conhecimento, já passou a não mais ter o martelo final para cravar.
Se você olhar o Desculpa, eu também, mas isso minimizava, por exemplo, questão de ruído, questão ruído de e não ventilação, ter né? dois equipamentos na obra. Um que tinha o martelo vibratório e o outro que tinha o martelo de impacto, né? Depois o pessoal de Minas Gerais, o Ivan, o pessoal do grupo de Minas Gerais, fizeram o primeiro workshop de martelos vibratórios, que foi complementado depois por o segundo. Nesse primeiro simpósio de martelo vibratório, eu cito essa evolução histórica de sair da gravação para o martelo vibratório. E eu cito uma obra ali que foi, acho que foi o prédio se não me falha, não foi o prédio da Petrobras ali em Santos, e nós cravamos uma estaca com martelo vibratório, fechamos com nega, e do lado cravamos só com martelo vibratório e ensaiamos as duas estacas, e foi a partir dali que não mais se usou o martelo vibratório, finalmente. Essa mudança da seção decrescente, ela ajuda, por exemplo, a atravessar a camada mais compacta ou não? O problema dessa metálica não muda nada. Não muda nada. Agora, depois mudou um pouquinho, porque também pode ser exceção crescente com a profundidade, como tem tudo negativo. Entendi. Então, tem um projeto do professor Teixeira, em que tinha tudo negativo de Santos, ele começa com uma seção menor, uma seção de aço menor, vai aumentando até onde tem a variação de atrito negativo positivo, aí do positivo para baixo, então ele vai. Então é mista, né? Tem crescente com a profundidade e a partir do ponto neutro do atrito negativo, decrescente com a profundidade. Para o pessoal identificar essas famílias, o catálogo de vocês já vem separado ali, né? Em próximos. Na obra, visualmente, você não separa. Então, você separa através de pintura. Pinta as estacas. Então, sei lá, a estaca HB 310 por 117, bota uma cor azul. A outra, a de 79, bota uma cor amarela. E na hora que estoca na obra, estoca por grupos. Então, pega-se pelo... Agora, se quiser medir, tem que botar um pouquinho, não tem jeito. Era mais no sentido de, no catálogo, como identificar, para especificar o projeto, né? Mas E acho que a G2 Base até dá o apoio nisso também, né? Dá o apoio, mas a pergunta é boa, porque até no catálogo as pessoas têm, às vezes, dúvidas em como identificar cada tipo de perfil. Então, até para poder explicar, no catálogo você tem as famílias H e as famílias I. Então, obviamente, o I, que ele tem a mesa menor do que a alma, e o H ele é praticamente quadrado. A mesa tem a mesma dimensão da alma. Então, esses são todos H. Porém, tem os perfis HP. E qual é a diferença do perfil H com HP? Aqui a espessura da mesa é igual à espessura da alma. Então, o HP lá vem do Rate Pine, né, que era utilizado para a fundação, mas era muito utilizado, mas só que depois a espessura da alma ela acaba sendo um pouquinho menor do que da mesa. Mas ele continua sendo o perfil H. Então, às vezes, a gente até fala para o pessoal, esse aqui é um W310 por 107. Os caras, não, mas eu quero um HP, porque eu quero ele quadrado e tal. Mas, por ele ser W, ele pode ser H também. A única diferença do HP é que a espessura da mesa e da alma elas são iguais. Então, isso é uma coisa. Então, no nosso catálogo, você vai ver primeiro as famílias H, então está escrito lá, perfis Hs, e depois tem os perfis Is. E dentro dele você sempre tem a numeração, por exemplo, 310. Aí tem vários pesos, 310 por 79, 310 por 93. Sempre a segunda parte é o peso, o peso do método do perfil. E aquele primeiro número, 310, é a medida da um lado do quadrado do perfil, né? Então a medida, vamos dizer, da alma. E aí tem 31 centímetros, 310 milímetros. É mais ou menos, né? Às vezes você vai ali no BF e no D, tem uma diferença de milímetros, né? Só que, por exemplo, 310 é uma família 310, 250 uma família 250, 200 uma família 200, Esse é a nossa que vai mudando o peso. Família de perfis. Que são perfis de uma grande sacada. E é em cima disso que foi possível criar o... Eu não vejo isso em lugar nenhum, só no Brasil que se faz esse tipo de estágio. Também queria pegar uma carona, Salles, na provocação do professor Urbano, na questão da sustentabilidade, que é um dos pilares do nosso... É o tema do Cobrança Cego, né? Tema do Cobrança Cego. Então, lembrar quem está escutando a gente, a estaca metálica ela tem um conjunto de qualidades relacionadas à sustentabilidade muito interessantes, né? Primeiro, na questão de que não há remoção de terreno, isso significa que nós não temos o bota fora, não temos os custos dessa movimentação de terra. A gente não utiliza água, evidentemente, então a obra tende a ficar muito mais limpa
dessa forma, como o professor Urbano falou do sapato do colaborador, né? Depois tem um outro ponto que a gente não lembra, muitas vezes o pessoal não lembra, mas as obras que utilizam a estaca metálica têm muito menos veículos adentrando e saindo da obra. Isso é importante, porque faz com que a obra seja um pouco mais fácil em termos de logística, indo até o limite, né, como foi o caso de uma obra que a gente está concluindo agora, da COF, de levar o material por via férrea dentro da obra. Então, toda essa logística vai ficar mais simplificada. Na parte executiva, ainda tem o fato de que as estacas metálicas elas podem ser emendadas com facilidade, dentro do que a norma prevê, e as pontas que, porventura, sejam geradas, elas são aproveitadas para a confecção de talas. Sim. Então, a gente tem experimentado a execução de obras em perfil na G2 base com perdas inferiores a 0,8%. Ou seja, é uma solução muito segura, muito tranquila em termos executivos e exige menos controles pelo fato do perfil ser um corpo íntegro, né? Então, existem vários aspectos de sustentabilidade nisso. A baixa emissão de ruídos, especialmente para a cravação de martelos vibratórios, menos geração de poeira e problemas com vizinhança. Então, são vários aspectos que às vezes passam despercebidos e que a gente tem que destacar. Vou aproveitar a questão da emenda, falou, né, das talas. Vocês dão orientação, apoio também na especificação da solda? Tem tudo, inclusive o catálogo tem isso. Talas são aproveitadas do próprio perfil. A gente corta a mesa no meio e a alma também no meio. Então você forma 4 talas das mesas e 2 talas da alma. E na especificação da solda também. Até porque hoje já tem, inclusive, uma norma de solda para estaca metálica de fundação. Então está tudo controlado. E um detalhe importante: como é uma estaca cravada, você consegue medir neve e repique de todas as estacas. Então a gente consegue, que nem na sala da COF, a gente consegue fazer um estudo de estatístico para ter valor de resistência média, resistência característica, desvio padrão. Nós temos isso passo a passo. Então, você tem uma obra que eu digo de controle abrangente, ao contrário de uma estaca hélice contínua, que não é controle tão abrangente que a gente vai discutir depois. Tem um último aspecto, desculpa. Mas dentro desse contexto, a gente falou bastante da estaca metálica e do aço. Nesse contexto, o que a G2 Base faz, só para complementar, né, o produto, é toda uma gestão executiva de obra, tanto no aspecto de suprimento da obra, a organização do canteiro, a ordem e sequência executiva, os controles de cada uma das estacas, e com isso, e as funcionalidades que se desenvolveu, a gente consegue dar para a solução exatamente o que o professor concebeu lá no início, né? Uma solução rápida, com martelos de última geração, que confere para o cliente final a velocidade que ele espera de uma solução metálica. Então, nesse o contexto, né, da G2 Base. E gerando conhecimento, dando presente em eventos técnicos setoriais e toda a parte técnica, né, que a gente apoia em toda a obra. A gente presta serviço assim, para todas as obras, a gente tem contato com os projetistas, a gente interage, a gente busca soluções em conjuntos e tenta entregar o melhor para o cliente final. Né? Então, acho que tanto o projetista, como o executor, como a G2 Base sendo a integradora da cadeia, o objetivo é entregar a melhor solução de fundação, ou aquela que tem um melhor custo-benefício, vamos dizer assim, para o cliente final ele ficar satisfeito e que ele volte a casa novamente, seja na parte de projetos, na execução. Eu acho que vocês tiveram que, de alguma forma, tomar conta de todo o processo. Né? Então, o professor Alonso como consultor, enfim, mas não é só comprar o perfil. Não, exato. Comprar um perfil. Comprar uma solução de fundação. Solução de fundação. Quem crava melhor, que equipamento adequado, quais são as famílias adequadas, logística adequada.
Muitas vezes faz uma retroanálise das informações lá de nega e repique da própria obra. Enfim, acho que isso... Né? Você fica com uma obra totalmente documentada, a nível de capacidade de carga das estacas, de ativo de recalque. Porque além de fazer repique e nega, nós também fazemos ensaio de carregamento dinâmico. Ao longo da tarde, nós fazemos tanto na gravação, como depois, inclusive, passar um certo tempo para poder ver cicatrização. E também foi prova de carga estática, porque isso foi a condição que eu impus a Gerdau para ter meu nome no catálogo deles. Eu quero uma obra que eu, digamos assim, que eu tenha o maior controle possível comparado com qualquer outra fundação de fundação profunda, quer seja aprofundada, quer seja esportiva, quer seja escavada. Eu quero que a nossa seja diferenciada, e ela é diferenciada do ponto de vista de controles do que nós apresentamos ao cliente. Nós apresentamos no final esse relatório que vai ser um relatório, um histograma da obra. E isso fica registrado, documentado a qualquer época. Sim. De que tiver qualquer problema na obra, coisa parecida, você tem todo o histórico documentado. Eu vou aproveitar essa fala do professor Urbano e mandar um pouco, trazer para o campo experimental que foi feito aqui em Balneário. Né? Foi apresentado na sessão de fundações ontem, né? Os resultados da primeira campanha, e a G2 Passos participou. Eu queria ouvir de vocês como foi a participação, o que acharam primeiro da iniciativa, né, a iniciativa foi boa, só que o Ricardo não queria divulgar quem. Ele só disse, não, teve um que ganhou porque acertou a carga de cultura, e acertou também na distribuição, o outro ganhou na prova de carga na curva, então a gente não vai dizer o nome de ninguém. Eu falei, Ricardo, poxa, isso eu falei, isso é legal. Mas todo mundo, todos os participantes vão receber os dados dos ensaios completos. Mas não foi, eu estou curioso, se acertei ou não acertei até agora. Você vai receber todos os dados do ensaio, vai poder fazer a retroanálise. Mas é interessante. Mas essa coisa de fazer isso já se faz muito, né? Uhum. Isso eu acho que é uma coisa muito legal. Né? O cara fazer previsão sem saber. Porque até para ver se ajustar os métodos, né? Porque então, realmente isso é muito eu acho que é muito. O objetivo foi uma parte interna. Cada um, não é que um ML foi primeiro ou segundo, mas sim. É que a gente fica curioso. Mas acho que o objetivo é que cada um receba todos os dados e continue fazendo suas análises nas exatamente. Inclusive, eu mandei lá a previsão também dele e fiquei assim. Eu também mandei, não sei se é certeza. O Ricardo não fala. Mas ele vai eu fiquei até impressionado, eu acho que vale a pena citar aqui, como muitas curvas, para quem viu o gráfico, ficou do lado esquerdo. Para quem viu lá, isso quer dizer o quê? Muitas previsões foram conservadoras perto do resultado ou do potencial que a hélice desenvolveu naquela obra, né? Então isso foi me chamou a atenção quando projetou, né? E falei assim, nossa, tinha 47 participantes, 47 curvas, a maioria estava no ramo conservador, né? Isso acho que vocês escolheram a estaca também, porque a estaca estava com a ponta num terreno de baixa resistência. Estava ainda no depósito sedimentar. Exatamente. Então, eu acho que é por isso que deu essa... Sim, porque normalmente uma hélice contínua que você faria para carga, você levaria a maior comprimento, né? Mas tudo bem, mas de qualquer maneira, você não pode afinar calma. Hoje está sendo ensaiada a estaca de 40 metros. Sim, essa aqui vai dar... Inclusive, se você puder dar algum spoiler pra gente, a gente também... Não, tá querendo aqui saber como é que estão as coisas. A gente fica curioso, né? Eu daria se eu tivesse. Porque eu estou aqui no estúdio gravando com vocês, como já gravei anteriormente, com outros convidados, e teve uma visita ao campo experimental hoje dia, né? Então, o Ricardo acompanhou. Então, o pessoal que foi lá no campo experimental, está pelo menos acompanhou uma parte do ensaio. No início. Eu teria ido, eu não pude, porque o Ivan Bianchi, sim, Ivan. fez uma que nem você falando por aqui, fez uma também comigo de manhã. Ele esteve conversando conosco aqui para pegar uma orientação sobre sala. Legal. Então eu acabei não indo lá. Tudo bem. Não, mas acho que o resultado só vai de alguma forma receber. Mas eu queria dar os parabéns assim, pela iniciativa do campo experimental. Eu acho que dos que eu já vi e dos concursos talvez que eu já participei, esse termo de investigação geotécnica talvez é o mais completo. Hoje
depois que colocou o cross-role, down-role, etc. Até eu não vejo, assim, como geotécnico, qual ensaio a mais poderia ser feito. Eu acho que ali tem tudo, entendeu? Então foram todos os ensaios possíveis e ensaios usuais, né? Que também não é nada de outro mundo. Talvez para algumas pessoas ainda, algum outro ensaio ainda não esteja tão no dia a dia delas, mas em termos global, tudo que foi feito ali são ensaios utilizados. E uma coisa importante, tanto que eu enchi a paciência do Ricardo, que eu enchi a paciência dele, de fazer um ensaio CPT, Bergman, né, mecânico, e do lado fazer o CPT, porque eu falei com ele, o problema é que no CPT-U, você mede em célula de carga, você mede uma carga perto. No mecânico, você mede em cima numa haste. E à medida que ela fica mais comprida, essa haste, ao ela flamar, ela tem atrito. Então, as cargas de ponta que você mede no ensaio mecânico devem ser muito maiores do que as cargas de ponta que você mede no CPTU. Aí eu falei com o Ricardo, aí ele me falou que agora ele fez o CPTU e o CPTU. Então, agora você pode pegar o método Ock-Veloso, que foi definido em cima do CPT, e ajustá-lo para o CPTU, que é o próximo passo. Mas, olha, o que eu enchi a paciência não é de forma alguma, não. É isso aí. O Ricardo está sempre atento ali, eu só ligo e ele está atento. Porque sabe que sou chato, né? Não, mas é interessado. É interessado, essa é a questão. O Dinei acompanhou a execução da estaca de 40 metros, ele esteve lá, né? E essa estaca de 40 metros, que era discutida, foi inserido um perfil metálico de 40 metros. Com instrumentação, né? Uma barra, depois uma monobarra com instrumentação. Então é um ensaio 40 metros de discutida totalmente armada, com um perfil metálico de vocês. Né? Então, como foi essa experiência? Já tinham visto uma estaca hélice com um perfil metálico de 40 metros? Nessa profundidade. Começa que estaca de 40 metros já é uma novidade. Essa é a primeira coisa. Então, já começa pela estaca. Sim. O perfil já é a segunda etapa. Sim. Agora, o perfil realmente tem uma vantagem em relação a uma armadura, né? A forma da inserção. Mas e o peso dele também. Sim. E uma armadura, quer queira que não quer, ela tem sempre uma flexibilidade. Exatamente. Então, eu acho que isso aí é bom. Isso é você testar. Eu acho que isso é uma coisa legal. Porque realmente, a gente tem colocado armaduras profundas em estacas hélices contínuas, mas se você não tiver um tecnólogo de concreto junto, então a hélice contínua, para botar armaduras mais profundas, não é só engenheiro geotécnico, tem que ser engenheiro geotécnico, tem que ser estudar um traço adequado, e aí tem que ter a participação de um tecnólogo de concreto. Senão, não. Nesse caso, foi até usado o Grout. Grout no FCK 60 MPa. Mas para poder permitir. Que deu há 7 dias, foi alguma coisa, já deu 60 MPa, assim, depois de 7 dias. E a armadura desceu bem. Assim. Não sei, mas aqui deve ser um concreto tipo autoadensável, né? Assim, o Grout não. Tem fluido, eu não lembro qual era. Tipo autoadensável. Acho que nós temos feito com armaduras compridas. Temos ido para a linha da concreta autoadensável. E ali foram alguns desafios, né? Assim, como geotécnico. Né? Então, o primeiro desafio que a gente colocou bem é perfurar 40 metros no solo de alteração, ali, ou numa rocha muito alterada, fraturada, e chegar com entrada até lá. Né? Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é qual concreto eu vou utilizar, qual grout eu vou utilizar. Vocês tiveram um especialista que assessoraram para poder colocar o concreto. O terceiro desafio é introduzir o perfil dentro da estaca, que realmente é uma coisa assim, 40 metros de perfil, como que eu vou introduzir? Né? A gente fez um primeiro experimento, depois resolvemos alterar, fizemos o problema do tempo, né? O problema do tempo, né? E agora o terceiro desafio que está sendo feito hoje aí, que é o ensaio. Então, assim, está curioso. Para a G2 Base, o outro já passou. Foi uma satisfação assim, para a gente recebeu, quando o Ricardo procurou, convidou a gente envolveu a Gerdau, né, a Gabi, assim, diretores, etc., para poder ter essa autorização também. Então, também agradecer aí a empresa-mãe pelos perfis. E a gente recebeu assim, com muita alegria de ser convidado, de querer fazer algo diferente, de querer se desafiar, né? Então, colocar o desafio e falar assim, não, vamos construir juntos, né? Os perfis lá utilizados para o pessoal é da família 200,
o 52, então tem 52 quilos por metro, ele é um H e ele é um 200, né? Eventualmente estava pensando em utilizar um HP, mas só que uma questão de feixe, que aí é uma coisa interna lá da própria Gerdau, a gente diminuiu 1 quilo por metro e usou um 252, mas no perfil H lá, e descemos 20 metros, depois fizemos um sistema de pino rápido, e mais 20 metros, conseguimos introduzir 100% do perfil dentro de uma estaca S40. Eu já tinha visto, o Urbano com certeza também, às vezes quando é a raiz, assim, e aí ela é revestida, aqui é muito mais fácil, né? Utilizar o perfil como armação, pinado em rocha, etc., para buscar mais cargas também. Agora, realmente, estaca hélice, 40 metros, e esse desafio do concreto e descer, quando a gente projeta ali, quando projetava, etc., a gente colocava 10 metros por de um aterro, um solo mole, etc., 10, 12 metros de armação, já era um desafio tremendo. Quando a gente fala 40 metros, meu Deus do céu, né? Que avanço, né? Então, isso foi muito legal, assim, ter participado, e parabéns aí a todos pela iniciativa. Direito tem participado da subcomissão da norma, né? Da questão do Gama-C. Tem. Acho que está, embora, né, vou aproveitar com a participação da subcomissão, nós temos discutido, depois eu até vou explorar um pouco mais, professora Urbano, né, a questão do Gama-C, que no caso das estacas réis foram aumentando o valor do Gama-C, e aumentando o FCK do concreto, mas também aumentando o valor do Gama-C, limitando em 20 MPa para cálculo da capacidade estrutural, né? Sim. E nessa discussão dessa subcomissão, como é que está o papo aí? Olha, eu estou participando, o papo tá sendo bem discutido, vamos dizer assim, né? Estou tendo assim, vários pontos de vista e tal. Eu posso dar o meu aqui sem problema nenhum. Estão em processo de discussão. Está em processo de discussão. A gente tem um problema em obras gerais, tá? E aí depois a gente pode falar rapidamente de algumas coisas pontuais, mas em obras gerais, as concreteiras, elas não entregam aquilo que está sendo comprado pelas construtoras. Por exemplo, eles pagam um concreto C30, né? Classe 30, tá? Ou vamos falar igual era antes, 400 quilos por metro cúbico de cimento. Bom, um concreto 400 quilos por metro cúbico de cimento, se eu for comprar 28 dias, era para dar 35 MPa, 40 MPa, até mais do que isso, né? E na prática, quando a gente tira os poucos de provas dos caminhões, e fala assim, por vários projetos que eu já fiz e obras que acompanhei, a gente recebe coisas da ordem de 10, de 12, de 15, ou seja, uma coisa muito inferior. E teve uma das obras, vou citar a construtora, mas eu estressei isso ao máximo. Eu falei, olha, eu não aceito, chama a concreteira, chama tudo. Aí sabe qual foi o desfecho? Eu até coloquei isso dentro da reunião do Gama-C. A concreteira chega e fala bem assim, olha, o que eu rompi aqui dentro deu 40 MPa, então é alguma coisa de quem rompeu lá ou como foi tirado, mas tem. E a gente sabe que controlar cimento do concreto não dá depois dele curado, etc., né? Fazer uns outros ensaios poderia, mas tem tempo, tem custo, retirar a amostra da própria estaca e levar para romper também é um custo extra. Então, assim, essa parte do Gama-C, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não expor o projetista, né? Porque a gente sabe que o Fred, outro dia, trouxe um dado que não sei quantos por cento, mas bem mais do que a metade das concreteiras não são filiadas nem à associação delas, que era parceiro, como as empresas hoje de projetos da BEG, as empresas gerais com a BMS, etc. Ou seja, então elas não têm nem tanto esse compromisso. Então, assim, eu acho que a gente precisa discutir um pouco mais sobre isso daí. Eu acho que em casos de obras como são feitas aqui, vocês têm um contrato muito próximo com a concreteira, tem um consultor de concreto e etc. Trabalhar com essas questões maiores tem dado certo e vai continuar dando certo, mas obras, às vezes, em outros lugares do país, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque na prática, quando a gente vai romper o corpo de prova, e quando é 28 dias, a gente pode até pedir eventualmente para romper antes, se tem alguma dúvida nos 7 dias do resultado, mas muitas vezes a obra já avançou. Então, o que entra depois disso é a estaca Strauss, que já não é uma estaca de alta qualidade, é uma estaca raiz, uma estaca cara. E a construtora chia muito quando a gente faz reforços assim. A gente já fez vários por baixa qualidade do concreto. Veja bem, não é pouco desempenho da estaca geotecnicamente, mas estou fazendo um reforço
porque o concreto que está sendo entregue não é aquele especificado na norma de fundação. Então, existe aí o pessoal das estacas escavadas em grande diâmetro, com fluido estabilizante, então vamos falar o nome completo aí da fundação, que tem um controle tão rigoroso quanto vocês têm aqui de concreto, né? Mas vamos dizer que 70% do restante das obras, ou talvez um pouco mais, não tenha tanto controle assim, né? Então, a discussão hoje do Gama C está: isso vai me expor, isso não vai me expor, como que a projetista vai responder, e tem aquilo também, né? Tem um cliente final, porque na hora que você pega uma norma e você fica muito engessado em determinadas medidas, depois ele fala assim, não tá me atendendo no projeto, ele é muito rígido, então pode perturbar um pouco aí a prática atual, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode limitar o desenvolvimento de novas tecnologias. Esse é o ponto. Eu acho que essa discussão é para ter específico para o professor Urbano, mas a gente não pode, acho que especificamente no aspecto normativo, né? Eu acho que a norma não pode dar essa flexibilidade para as concreteiras ruins, né? Ou seja, eu posso relaxar no meu traço, porque no final o projetista tem por norma que restringir a capacidade de carga. Então, né? No final parece que a norma está cobrindo você pode errar, mas não é isso. Ele só usa 6, né? Então não precisa entregar. Ele sabe que lá na frente o projetista tem que fazer um corte na carga dele para o aspecto normativo. E o que a gente quer, não, vai ter todo mundo nesse intuito. Como vocês melhoraram, né, e explicaram aqui todo o desenvolvimento da estaca metálica, todas as demais, se quer aplicar mais nível de carga, ter uma estaca de melhor desempenho, toda a cadeia vai ter que se comprometer. Sim. A investigação tem que ser de melhor qualidade, o concreto, o material, o processo executivo, o processo esse negócio do FSEC agora, do Maceió, a gente tem que ir lá no passado. A batalha se velha que a gente tem história, né? Sim. Como começou isso? Começou que no passado, quando se começou a fazer estacas escavadas, na realidade começou a fazer parede de diafragma. Depois é que se deu um passo para também aproveitar a parede de diafragma, também como carga vertical, e aí saiu como decorrência estaca escavada. Naquele tempo, o concreto era brita, areia e cimento. Não existia outros agradáveis. Então, a experiência que nós começamos aqui no Brasil era uma experiência trazida da Europa, basicamente do professor Fleming, da Cementation inglesa. E o Fleming, ele tinha definido um traço de 400 quilos por centímetro quadrado. Desculpa, 400 quilos de cimento por metro cúbico. E isso, para efeito de projeto, não se poderia usar mais do que 200 quilos por centímetro quadrado. Bom, o concreto de 400 quilos dá muito mais do que 200 quilos. Então, o que acontece? Os compradores, quem compra o concreto é o pessoal de suprimento da construtora, não tem nenhuma interferência da equipe. Então, como a norma falava em 400 quilos por metro cúbico e 200 quilos, os caras esqueceram os 400 quilos por metro cúbico e passaram a comprar o concreto por 200 quilos por centímetro quadrado. Ora, para eu fazer um concreto por centímetro quadrado, com cimento, brita e areia, eu não preciso usar 400 quilos de cimento. Mas o argumento do Fleming é que o problema de manter essa tensão baixa era por uma questão de durabilidade e trabalhabilidade, porque naquele tempo não se usava ainda aditivos, nem se usava outros finos que não fossem cimento. Existia um desenvolvimento tecnológico. Exatamente. No decorrer desse tempo, o concreto melhorou enormemente. Então, passou a usar outros materiais finos em complementação ao cimento e passou a usar, inclusive, areia artificial, porque hoje não tem mais areia. Então, aí ficou uma coisa assim, bom, mas então, se eu tenho um concreto que eu faço melhor, por que eu não aumento o FK? Mas nunca se conseguiu chegar a consenso em toda a revisão das normas.
Eu peguei um trabalho do professor Eduardo Tomás, que ele fez lá na Angra dos Reis, quando fizeram a fundação da Correia, foram estacas escavadas. Ele retirou mais de 1.500 corpos de prova das estacas escavadas dentro da estaca e comparou com o valor medido dos corpos de prova. Ele apresenta os gráficos, em que na estaca, como também no pilar é pequeno, não é estaca comprida, é significativo. Porque se tem um problema de exudação, então, no primeiro trecho lá em cima, no primeiro terço da estaca, grosso modo, você tem um concreto com menos resistência por efeito de subida de água. Aí depois ela aumenta, fica mais ou menos constante, depois ela aumenta lá embaixo. O problema é que onde tem mais carga, que é no topo da estaca, é onde você tem um concreto pior. Então ele sugere, na época da Angra dos Reis, ele usava 470 quilos de cimento. E ele, nesse trabalho, ele mostra como se correlaciona o FCK da estaca, tirado de corpo de prova da estaca, como o FCK tirado do corpo de prova. Ele mostrava que havia, primeiro, uma grande dispersão. E segundo, os valores na estaca geralmente eram menores do que o valor do corpo de prova. E ele até, inclusive, uma expressão para correlacionar os dois. Nesse contexto, quando se fez a revisão da norma de 2010, fez o seguinte: em vez de passar agora a colocar quantidade de cimento, assim, vamos então colocar classe de concreto. Então, colocamos a classe 30, a classe 40, dependendo da agressividade. Classe 30 era mais ou menos o traço que tinha sido desenvolvido pela BESC, pela Associação Brasileira de Competências. Porque foi quando você tentou resolver o cara para poder voltar nos 400 quilos de cimento. Então, agora ficou assim: os concretos por classe, não mais por consumo de cimento, e, em função da dispersão, aumentou-se o valor de gama. Porque o gama assim 1,8 era para pilares de prédios. Então, quando na estaca você tinha esse problema de migração e tudo, foi discussão homérica, né? Acabou chegando a essa relação. Isso tem que ser discutido, porque isso foi uma primeira saída para, digamos assim, ficar livre dessas concreteiras que não são da associação. Os caras vendiam por resistência. Então, não se tirou mais, não tem mais FCK. É um concreto C30 e um gama C que está agora sendo discutido novamente, que naquela ocasião chegamos a 2,7. Se você pegar o C30 e trabalhar com gama 2, acho que é 2,7, dá uns 200 kg por centímetro quadrado. Mas não foi feita quando se estava à frente, não. Foi feito em cima desse trabalho que está até publicado por ti, inclusive, na minha apresentação de estaca hélice contínua, histórico da hélice contínua no Brasil, eu apresento esses gráficos. Agora tem que ser discutido novamente. Sim. Eu até acho que a gente tem que trazer a associação, e aí eu falo a BMS mesmo, para a gente poder pegar a associação das concreteiras e ter uma conversa. Porque Mas não adianta, por exemplo, tem muita competência com essa associação. mas de algum jeito, criar alguma regra, mas o concreto é muito A regra hoje é o seguinte: qualquer que seja empreiteira tem que entregar 70. Acabou? mas não entrega com resistência. Não, o C30 é o concreto que tem uma resistência 28 dias de 300 MPa. 300 quilos. 30 MPa. Então, é isso que ele tem que entregar. E com trabalhabilidade. Então, acabou-se o problema de comprar pelo FCK. Não compra pelo FCK. Sim, Então, já foi um salto. Agora, como todo salto, você vai primeiro para o conservador. É natural que você seja conservador. Agora vai se tentar refinar isso aí. Baldino, a gente está nessa discussão de concreto, mas quando a gente vê concreteiras aí fora da associação, você vem de um setor que se preza por qualidade, se preza que o cliente procura vocês para a qualidade. Ou seja, ele não quer contratar o mais barato, ele quer contratar o melhor. Aquele que faz controle, aquele que segue normas, aquele que segue procedimentos. Então, acho que a indústria, né, e até da Gerdau, né, a indústria ela teve que ela preza muito essa questão de se adequar, principalmente como a gente normas internacionais, sem dúvida, mas principalmente colocando, Salles,
o cliente no centro. É isso. O cliente ele precisou ser ouvido para a gente chegar e ter uma oferta e um cuidado, que é o que a gente está falando aqui, com o produto final. Afinal de contas, o nosso segmento ele tem uma responsabilidade de sustentar vidas. Não pode ser no preço, né? Só. Não pode Ele não ser. pode. Ele tem que contratar de quem faz coisa correta. Isso com qualquer produto, não precisa ser fundação. Né? Qualquer produto você tem diferença de preço em função da qualidade. Não isso. Mas faltou alguma coisa? Quer complementar? Não, eu só gostaria apenas de agradecer mais uma vez, Salles, pela oportunidade. O professor Urbano, cada vez que fala, me deixa sempre pensando, né? E quando ele falou que esteve aqui no final da década de 60 e vê hoje o que se tornou essa região, a gente tem que lembrar de como a nossa engenharia evoluiu, né? Eu acho que esse é um ponto importante num setor onde se fala que é muito tradicional, que evolui muito devagar. Não é bem assim. E eu acho que as palavras do professor de dizer que às vezes é chato, é exigente, o que ele faz é ser permanentemente um insatisfeito com o status quo. Eu acho que é isso que faz a engenharia melhorar. São eventos como esse que desafiam o nosso estado geral e levam a nossa engenharia para frente. Então, obrigado e principalmente você está deixando um legado nesse evento que vai ser uma referência para a gente fazer. Então, parabéns, Salles. Obrigado. Eu também queria dar os parabéns a você, a toda a comissão organizadora, ao Ricardo também, primeiro por buscar coisas. Quem é que teve a ideia de mudar a abertura? Porque realmente eu gostei da abertura. Vamos perguntar para o Ricardo, né? Quem é que teve a ideia? Porque realmente ficou muito legal, cara. Eu gostei demais. O Vitor, talvez. É bom dar esse Pode retorno ser. para o senhor Urbano. Deve ter sido mais um chato. Satisfeito que está cansado. E bem a mesma coisa, uma mesa, flores, do pano na frente. Mas é agradecer mesmo, acho que também pela iniciativa do podcast, eu acho que também é uma coisa bem legal de ter esses bate-papos, agradecer o convite por estar aqui falando um pouco da experiência, falando um pouco da empresa e dar alguma contribuição aí também dentro do Gama C aí, de como estão os trabalhos aí, mas vamos junto, vamos fazer diferente, vamos fazer engenharia, que eu falo, né? Fazer a coisa não é cravar estaca, não é perfurar estaca, é fazer engenharia. Isso. Professor Urbano, obrigado. O senhor depois vai gravar um outro episódio conosco. Um prazer. Você sabe que eu gosto muito de expor isso aí, me faz bem, eu gosto. Fico muito contente, eu agradeço realmente a convite, né? E as palavras aí do pessoal que... Que bom, né? A gente ser querido, né? Então... Mas não quer dizer que a gente não briga, né? É verdade. Todo bom relacionamento, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Eu gosto só... Não é liso, não. Tem umas plombadazinhas que nem no carro da estrada aí, na mesma coisa. Obrigado, gente. Obrigado por terem aceito e participar do nosso episódio aqui, tá? Obrigado a você. Obrigado. Valeu.